Bem-vindo, caro aluno ou cara aluna. Esse é o segundo vídeo do capítulo 1, que trata sobre muros de arrimo. Na videoaula de hoje, iremos aprender a dimensionar os muros de arrimo. Inicialmente, vamos entender quais são os esforços que atuam nas estruturas chamadas, ou ditas muros de arrimo. Basicamente, nós temos três esforços principais. O primeiro dele, o que nós mais conhecemos da geotecnia, seria os esforços gerados pelo solo, ou seja, o empuxo de terra. E o empuxo de terra nada mais é do que as tensões laterais que o solo vai promover nessa estrutura que está contendo. Então, nessa escavação, essa instabilidade gerada por uma escavação ou pela execução de um aterro vai fazer com que essa massa de solo, em função da gravidade, tenda a se movimentar. Então, esse movimento, quando ele é contido por uma estrutura, ele causa... o solo vai causar essas tensões laterais no solo, e a resultante das tensões laterais ao longo do muro é o que nós chamamos de empuxo, certo? Um segundo esforço que pode ocorrer no muro e que o engenheiro tem que evitar ao máximo, tem que ter todo o cuidado possível, são os empuxos oriundos da água, Então, as pressões hidrostáticas que vão atuar nesse muro. Para um muro ser considerado um muro bem executado, se deseja que não se tenha nada de água no muro. Então, toda uma parte de drenagem, toda uma execução de impermeabilização, de canaletas, de drenagem na face, tudo isso deve ser muito bem feito para que esse esforço não atue na estrutura de vocês. Então, eu vou explicar um pouco o que são os esforços oriundos das pressões hidrostáticas, mas é um esforço que geralmente o engenheiro não quer contar com ele e às vezes até não utiliza no projeto, no cálculo, porque não vai ser gerado se ele fizer uma boa drenagem no muro. E por fim, as sobrecargas externas, que vão atuar no topo do muro. E essas podem ser diversas. Por exemplo, vocês podem ter uma estrada passando por cima do muro, pode ter uma residência, pode ser um encontro de ponte, pode ser algum armazenamento de uma pilha de minério ou algum outro produto, um galpão, enfim. Qualquer estrutura que esteja acima do muro vai gerar um excesso de carga vertical, vai gerar uma sobrecarga vertical, e essa sobrecarga vertical vai se reproduzir também em tensões laterais que vão gerar esforços no muro de vocês. Então, basicamente, nós temos esses três esforços para estudar, entender e utilizar no dimensionamento de muros de arrimo. Bom, o primeiro item, o primeiro esforço que eu vou falar sobre empuxo de terra, eu vou ser bem breve aqui, porque eu pretendo fazer uma outra aula tratando só de empuxo, certo? Calculando empuxo em diferentes cenários para vocês, utilizando algumas teorias. Aqui eu só vou relembrar, basicamente, o que é o empuxo. O empuxo, então, seria a força resultante da distribuição das tensões laterais ao longo da superfície. Então, imagine que eu tenho tensões horizontais acontecendo na face desse muro. Geralmente, essas tensões são representadas aí por uma carga triangular distribuída, e a resultante dessa carga triangular distribuída, essa carga triangular é a distribuição das tensões laterais ao longo da profundidade na face do muro. Essa resultante se dá por um esforço chamado de empuxo. E esse empuxo pode estar no estado ativo, ou seja, quando a estrutura se desloca e eu tenho um alívio de tensões horizontais, ou seja, a massa de solo empurra o muro, isso é um empuxo dito ativo. Então, nessa condição, eu vou usar estas expressões. Ou seja, a tensão horizontal, chamada de PA aqui, que ocorre no muro, é o γz cosseno de beta, que nada mais é que a tensão vertical num ponto,
vezes o coeficiente de empuxo ativo, que pela teoria de Rankine é dada por essa equação. E o empuxo nada mais é do que a resultante de uma carga triangular distribuída. Então, se a gente imaginar uma carga triangular aqui, ó, sendo que a base desse triângulo é justamente o PA, gama Z, cosseno de beta kappa A, tensão vertical nesse ponto, vezes o seu kappa A, né? Então, tendo que essa tensão horizontal está na base do triângulo, base vezes altura H, então, base vezes altura H, divididos por 2, eu tenho a resultante, força resultante dessa carga distribuída, que eu chamo de empuxo. E o empuxo é dado por quilonewton por metro, porque, né? Lembrando que esse muro aqui vai ter um comprimento qualquer, então é uma carga que acompanha essa situação de plano, ou seja, uma carga uma força em kilonewton por metro de muro que eu vou ter. No caso passivo, eu só inverto a equação aqui, né, do kp e calculo da mesma forma. Sendo que, quando é que eu tenho empuxo passivo? Quando a estrutura empurra o solo. Então, neste caso aqui, por exemplo, se esse muro tivesse enterrado, à medida que esse muro estivesse se deslocando, ele ia empurrar esse solo aqui na frente. Então, esse solo aqui na frente iria promover empuxo ativo, né? Por exemplo, uma cortina tirantada, dependendo da posição que esse tirante está, a estrutura vai ser empurrada contra o solo, eu tenho alguns trechos dessa cortina que vão ter empuxo ativo. Mas bem, a gente retorna aqui depois uma outra aula e explica detalhadamente como é que se calculam esses empuxos, né? A teoria de Rankine é uma das primeiras teorias desenvolvidas aí, é muito utilizada hoje em dia, ela é simplista na sua matemática, mas ela é muito eficaz nos seus cálculos, né? Outras teorias surgiram e o Rankine, mesmo com a sua simplicidade matemática, batia ali e ainda dá bons resultados na estimativa de empuxos em estruturas. Só que ela só serve, né, para anteparos verticais e ela foi concebida, né, para um único solo. É possível eu calcular a teoria de Rankine para mais de um solo, né? Diferentes ângulos de atrito, diferentes camadas de solo. Eu ensino na próxima videoaula também como fazer isso, né? É uma adaptação do método, ele não foi feito para isso, mas é possível fazer este cálculo. Bom, para suprir algumas carências da teoria de Rankine, nós temos a teoria de Coulomb, né? A teoria de Coulomb já nos permite calcular aí situações com anteparo inclinado, certo? Também foi feito para só uma camada de solo. A desvantagem da teoria do Coulomb é que ela nos dá essa vantagem de calcular anteparos inclinados e mais, né, ela também nos permite inserir a interação do solo com a rugosidade da face do muro, certo? Então, ela nos permite essa outra interação. Então, se o muro foi feito de concreto, a teoria do Coulomb vai conseguir contemplar isso. Foi revestido com alguma manta, ou se é uma estrutura de aço, enfim, né? Os diferentes materiais que podem compor aí a estrutura do muro, é possível contemplar esse ângulo de atrito diferente com o solo na interface do muro. Bom, essas desvantagens do método de Coulomb, né, são interessantes, mas às vezes também podem ser desprezíveis. Por quê? Porque muitas vezes eu não tenho ensaios que me fornecem os parâmetros para eu colocar na teoria. Por exemplo, a rugosidade da face do muro. Ou eu busco isso em alguma tabela da literatura, né, em trabalhos que a bibliografia apresenta sob estudo, de ângulos de atrito entre geossintético e solo, entre concreto e solo, entre aço e solo, né? Ou eu faço um ensaio no laboratório, que não é muito comum. Às vezes é possível fazer, né? Mas não é muito comum eu fazer esse tipo de ensaio. Mas a inclinação da face do muro é bem comum, né? Bem comum nós temos muros com a face interna inclinada, certo? Então a desvantagem é que ele não nos fornece uma carga distribuída, ele fornece só
o empuxo resultante desse equilíbrio da massa de solo numa superfície crítica de ruptura, certo? Então também estão aqui as equações, a formulação é a mesma, né? Eu posso, mesmo trabalhando com o médio equilíbrio limite dessa cunha, percebe-se pelo método que é uma carga distribuída que atua aqui na face, e eu faço então a resultante das tensões em função da mesma equação, né? O que muda é a forma do empuxo ativo, do coeficiente de empuxo ativo e do coeficiente de empuxo passivo, que agora contemplam, né, esse parâmetro delta minúsculo, que é a rugosidade da face. Então seria o ângulo de atrito entre solo e material da face. Aqui o ângulo de atrito do solo. O beta é a inclinação da superfície do solo. E o alfa, a inclinação dessa face interna do muro. Bom, precisamos saber também, né, que tanto o método de Rankine quanto o método de Coulomb e outros métodos, né, pessoal, eu estou apresentando 2 métodos para vocês, mas existem outros métodos, por exemplo, que utilizam a teoria de equilíbrio limite, que contemplam sobrecargas, método de Kuhlmann, tem vários, tá? Eu vou tentar trazer nesse outro vídeo também alguns outros métodos, além de Rankine e Coulomb. Mas dependendo das situações que vocês vão enfrentar, se for um solo homogêneo, se for um muro aí com anteparo reto ou até inclinado, esses 2 métodos atendem com bastante precisão o que vocês precisam. Tá? Se começar a acontecer intercalamento de camadas de solo, muro parcialmente submerso, sobrecargas pontuais, alguma coisa muito diferente, talvez outros métodos sejam mais interessantes. Mas, como eu falei, depois a gente discute melhor as metodologias de cálculo para dimensionar o empuxo, certo? O que nós precisamos saber de empuxo é que o empuxo calculado tanto por qualquer teoria que vocês vão ver na literatura, eles dimensionam os empuxos para uma situação limite, ou seja, a massa de solo rompeu. Ela deslocou o máximo que ela podia, ela foi mobilizada o máximo que ela podia. E muitas vezes isso no campo não ocorre. Por quê? Porque vocês justamente vão projetar esse muro para ele não chegar na condição limite. Então imaginem vocês aqui, ó, um muro no estado de repouso, ele tem o que nós chamamos de K0, né, o coeficiente de empuxo no repouso. Para eu mobilizar todo o meu empuxo ativo, eu preciso deslocar esse muro aqui, ó, numa deformação horizontal em torno de 0,5%. Ou seja, a relação entre o deslocamento horizontal do muro e a altura do muro é de só 0,5% para eu ter todo o meu ativo mobilizado. Ou seja, se eu deslocar muito pouco o muro, provavelmente essa cunha de solo vai atingir seu estado limite plástico e vai tender a se movimentar, gerando todo esse empuxo, todas as tensões laterais que eu calculei pelo método de Rankine e de Coulomb. Tá? Já o empuxo passivo, olhem aqui, ó, ele precisa deslocar cerca de 2% da deformação específica para atingir o KP máximo. Então observe aqui, ó, que do repouso até chegar ao valor máximo de KP calculado pela fórmula do Rankine e do Coulomb, olha quanto o muro teve que deslocar. Ou seja, eu tenho que empurrar muito o muro para trás para conseguir mobilizar toda a zona de plastificação e movimentar essa cunha e ter todo o empuxo passivo. Tá? Então, um exemplo que eu posso mostrar aqui para vocês, ó, é uma fonte aqui do trabalho de Magalhães, que ele mostra aqui, ó, por exemplo, essa seria a carga distribuída triangular estimada por nossos métodos, certo? O que se observaria em campo é algo desse tipo aqui, ó. Bem diferente, né? Tem zonas que eu tenho mais tensões horizontais, zonas que eu tenho menos. Isso aqui eu tenho um tirante ainda. Então, dependendo da rigidez da estrutura de vocês, do atirantamento que ela possui, das escoras, o comportamento dos empuxos na estrutura de vocês vai ser diferente do idealizado, do calculado. Tá? Mas nós trabalhamos com a pior condição, com a situação mais crítica possível. O que se faz por vezes, né,
o empuxo ativo é quase sempre majorado, ser utilizado no máximo. Às vezes o que se faz é pegar o empuxo passivo e minorar ele. Por quê? Porque dificilmente esse muro vai atingir 2% de deslocamento. Então o que eu faço? Eu minoro um pouco e divido ou por 2 ou por 3 esse KP para que eu tenha um empuxo mais condizente com a realidade. Certo? Bom, sobrecargas, né? Aqui, pessoal, essa é uma maneira de calcular a influência de tensões de cargas externas no solo. É utilizando a mesma teoria que vocês utilizavam lá em mecânica de solos, aqueles ábacos para calcular acréscimo de tensão, vocês usavam muito para calcular acréscimo de tensão vertical, agora aqui vocês vão usar para calcular acréscimo de tensão horizontal, tá? Então tem alguns probleminhas de superposição de efeitos na questão da plastificação do solo, mas funciona bem também e dá resultados compatíveis com o que é medido em alguns trabalhos da literatura em campo. O único problema é que, vocês lembram lá de acréscimo de tensões, né? Eu tenho a carga, eu vou pegar um coeficiente que vai em função do formato da carga, da profundidade onde está atuando essa carga, o ponto que eu estou analisando, eu vou chegar num I sigma, né? num coeficiente que vai me dizer a porcentagem que aquela carga do topo chegou naquele ponto, certo? Esse valor de carga que vocês pegarem aqui, vocês vão ter que multiplicar por 2. Por quê? Porque essa teoria do acréscimo de tensões foi feita por uma teoria da elasticidade, considerando aí um meio semi-infinito, né? Então, ou seja, as tensões podiam se dispersar aí para os dois lados, digamos assim, né, no plano. Aqui não, aqui eu tenho geralmente um anteparo extremamente rígido. Então, isso foi uma proposta do Terzaghi para burlar esse problema, né, para contornar esse problema, eu pego essa carga calculada pelo acréscimo de tensão e multiplico por 2. Então, por exemplo, se eu tenho uma carga de 100, né, e o I sigma em função da forma da carga foi 0,13. Então, chega lá no ponto que eu estou analisando, 30 kPa. Eu não vou dizer que é 30 kPa, eu vou dizer que é 60 kPa que está chegando lá quando for um muro de arrimo rígido, certo? Se esse muro for flexível, eu posso reduzir um pouco esse valor de duplicar aqui essa carga, certo? Então, por exemplo, um muro gabião eu posso ser mais flexível, um muro de solo de cimento, né, um muro de solo reforçado eu consigo ser um pouco mais flexível nessa carga, ou eu posso ir a favor de segurança e sempre deixá-la duplicada. Bom, e as leis que governam esses acréscimos de tensões segundo a teoria da elasticidade, vocês já conhecem lá da mecânica dos solos. Aqui eu trago algumas equações para representar, mas são aqueles diversos ábacos lá para carga circular, carga distribuída, né, carga triangular, enfim, carga pontual. Todas essas cargas estão aqui e são as mesmas lá que são apresentadas nos ábacos. Só lembrando que aqui estamos calculando o acréscimo de tensão horizontal, tá? Essa é uma maneira de calcular, pessoal. Tem métodos de equilíbrio limite que calculam o empuxo já considerando a influência da carga dentro da cunha ou fora da cunha de ruptura, certo? Então se monta um gráfico lá das diferentes superfícies de rupturas possíveis, se acha o empuxo máximo, faz uma derivada, se encontra a superfície crítica. Um exemplo que se tem é o próprio método de Kuhlmann, que nós podemos ver aí em outro vídeo. Mas vamos, para simplificar essa primeira parte do conteúdo, vamos focar Rankine e Coulomb e calcular os acréscimos de tensões por essa metodologia, considerando a teoria da elasticidade. Quando nós chegarmos lá no conteúdo de estabilidade de taludes, a gente vai estar um pouco mais maduro, eu trago essas metodologias de cálculo para vocês, utilizando esses outros métodos, e aí vocês vão ter uma caixa de ferramenta maior, tá, para escolher qual vocês vão utilizar para calcular os impulsos. Essa aqui vocês não vão estar errando, vão estar aí dentro da expectativa de vocês para um bom projeto de muro de arrimo. Bom, desculpa, passando para o item 3, que seriam os esforços de pressões
hidrostáticas, basicamente, pessoal, se eu não tenho nenhuma drenagem no muro, se eu fiz um muro de forma errada, incompetente e não fiz drenagem, o que eu vou ter aqui na face do muro? Uma carga triangular, onde a máxima tensão é gama da água, Z. Né? Eu empuxo de água atuando sobre o muro. Então, além do empuxo de solo, vocês vão ter toda a carga triangular do empuxo de água, certo? Então, o que o engenheiro tem que fazer? Drenagem, gente. Muro de arrimo não pode ser executado sem drenagem. Não pode. É imperdoável. É falha na certa, certo? Então, uma boa drenagem na face, eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer essa drenagem. Pode ser feito com brita e bidim, tem alguns geossintéticos geocompostos que já são geocompostos drenantes, tem N possibilidades, né, barbacãs, canaletas, tem uma série de questões para fazer essa drenagem. Agora percebam que mesmo com essa drenagem na face, eu posso ter aí uma percolação de água no solo. E vocês bem lembram que se a água está em movimento dentro do solo, eu vou ter aí uma percolação de água no solo, e essa percolação de água no solo vai me gerar poropressão, né? Então eu vou ter que traçar as linhas de fluxo aqui dentro e descobrir qual é a distribuição de pressões que eu vou ter dentro, ou melhor dizendo, dentro da massa do solo, que vão carregar aqui o meu muro de arrimo. Então, vocês podem fazer à mão, né, naquela metodologia de fazer o desenho das linhas de fluxo, ou tem ferramentas hoje em dia, como o Slide, GeoSlope, que fazem para vocês essa análise de percolação e dão as linhas de fluxo, já dão até as poropressões geradas aqui, as pressões hidrostáticas, etc., que vocês precisam para fazer o dimensionamento. Tá? Mas, mais uma vez, muro tem que ser muito bem drenado na sua face. O ideal é que não chegue nada de água no muro, que tudo vá para os seus filtros e essa água seja jogada para bem longe do muro, destinada aí para um outro local. Bom, chegamos agora na parte onde eu vou descrever para vocês quais são as possíveis causas de ruptura de uma estrutura de um muro de arrimo. Tá? Então, são basicamente essas 4 que vocês estão vendo aí. Primeira, deslizamento ao longo da base. Então, imaginem vocês, o solo vai forçar o muro, o solo vai querer se movimentar e o muro vai se deslizar para frente, vai escorregar. No momento que o muro escorregar para frente, ele vai deixar com que o solo tenha liberdade para romper. Rompeu a estrutura de vocês. Imaginem se tiver uma casa, uma estrada em cima, a casa e a estrada vai acompanhar essa movimentação de solo. Uma outra possibilidade é o tombamento do muro, ou seja, o muro fazer um giro no seu ponto mais extremo da sua face frontal. Ele vai girar em torno desse ponto no pé do muro aqui. Essa seria uma segunda situação, tombamento. Uma terceira possibilidade é a ruptura da fundação do solo. Ou seja, um muro muito pesado, uma sapata mal dimensionada para esse muro, rompe a fundação. Né? E, por fim, uma ruptura global, né? uma avaliação da segurança quanto à estabilidade global deste muro. O que adianta o muro de vocês estar bem dimensionado, não desliza, não tomba, a fundação está bem calculada e a encosta toda rompe, levando o muro junto. Né? Então, são essas 4 situações que vocês vão ter que verificar no projeto. E como nós bem vimos, quais são as cargas que atuam nesse muro? Uma sobrecarga no topo, ou uma carga pontual, né, cargas externas, o peso do muro, que isso vai ser mais relevante se ele for um muro de gravidade, vai ser menos relevante se ele for um muro de flexão, por exemplo. Os impulsos gerados pelo solo e as forças que vão acontecer aqui de atrito, ou seja,
o atrito entre o muro e o solo vai impedir, por exemplo, que ele tenda a deslizar. Então, essas são as componentes que vocês vão ter que avaliar no projeto de vocês. Bom, e para que nós fazemos tudo isso? Né? Avaliamos deslizamento, tombamento, fundação, global, para justamente não termos situações como essas. Né? Imagine vocês a catástrofe que é uma queda do muro. Além de destruir o empreendimento de vocês, pode danificar aí obras vizinhas, né? Até em muros de pequeno porte a gente pode comprometer uma estrutura, destruir veículos, né? Perda de vida. Isso que eu estou trazendo aqui, rupturas de pequeno porte, né? De estruturas de arrimo pequenas. Às vezes nós temos aí em situações de encostas, em regiões de maior carência, onde se tem casas em favelas, né? Por exemplo, rupturas que podem ceifar vidas, né? Então percebam que não é brincadeira o projeto de muro de arrimo. O solo é muito desafiador trabalhar com solo, trabalhar com uma boa drenagem, as condições de cálculo do muro. Então, um bom dimensionamento do muro de arrimo salva vidas e salva muitas vezes até, que é menos relevante, né, mas o CREA de vocês. Então, vamos aprender aqui agora como dimensionar os muros de arrimo. Então, eu trouxe um pequeno roteiro de cálculo para vocês com várias etapas, certo? Obviamente que uma das primeiras etapas é a escolha do muro de arrimo. Então, vocês viram lá na aula anterior que tem diversas técnicas de muro de arrimo, né? Pode ser um muro de gravidade, pode ser um muro de flexão, que são os mais comuns na prática da engenharia. O muro de gabião também é bem comum. Depois vem algumas técnicas alternativas, como muro de solo ensacado, muro de pneu, e aí as técnicas mais robustas, como terra armada, o terra mesh, o muro terrai, que aí eu consigo maiores alturas, geralmente são para estruturas, essas técnicas de solo reforçado são para estruturas aí bem mais altas, com maiores alturas. Todas elas, aqui até retornando, pessoal, eu gostaria de botar uma quinta etapa aqui, ó, faltou falar, certo? Por quê? Isso aqui eu estou falando, ó, de um muro homogêneo, um muro rígido, certo? Então imagine vocês, por exemplo, um muro de solo reforçado. Eu teria geossintéticos junto de uma massa de solo e aí teria uma quinta avaliação. Ou seja, aquele muro de solo envelopado, por exemplo, né, com o muro terrai lá com lâminas de aço ou com geogreles, enfim. Aquele pacote com geossintético e solo, ele vai formar um bloco. Esse bloco pode deslizar, tombar, romper a fundação, estabilidade global. Mas ainda é preciso verificar a estabilidade interna desse muro, ou seja, se o geossintético não vai romper. Então, quando eu tenho muros de solo reforçado, eu ainda preciso de uma quinta etapa, que seria a etapa para avaliar se a geogrelha, se o geotêxtil, ou se a fita metálica, ou a tela de gabião, não vai romper dentro daquela massa que eu considero como muro, certo? Bom, retornando aqui para o nosso roteiro. Então, a primeira etapa do nosso roteiro de cálculo é descobrir, estimar, solicitar uma boa campanha de investigação para se conhecer o solo da região. Então, é nessa campanha de investigação que eu vou entender as propriedades da fundação e do solo que eu estou escavando ou aterrando. Então, basicamente, o que eu preciso? Ângulo de atrito, peso específico do solo, eu preciso saber nível d'água desse material, talvez, se eu vou trabalhar com materiais muito diferentes, a adesão desse solo com a superfície do muro, tá? E a espessura das diferentes camadas de solo. Como é que eu vou obter isso? Minimamente com uma SPT. Tá? Então, não é possível fazer uma obra de muro de arrimo sem ter um mínimo conhecimento de solo, sem ter minimamente um SPT. Além do SPT, o que vocês vão ter com o SPT? O número de golpes, né, ao longo da profundidade. Tem algumas metodologias que é possível estimar o ângulo de atrito e o peso específico do solo com apenas o SPT.
é a melhor dos mundos? Não é, mas é um ensaio mais barato, é um ensaio mais corrente da prática de engenharia, dependendo da obra de vocês, atende. Num muro um pouquinho maior, talvez pegar uma amostra de solo e fazer um cisalhamento direto no laboratório, certo? Se for um solo mais complexo, talvez um CPTU. Então tudo vai depender, obviamente, né? Tem várias ferramentas de investigação geotécnica, mas tudo vai depender do tamanho desse muro, da importância desse muro, se ele vai atingir vidas ou se é numa encosta perdida lá no meio de uma montanha, se é perto de uma estrada. Então a complexidade do muro vai influenciar nos fatores de segurança, mas também na demanda e na complexidade de ensaios geotécnicos que vocês vão fazer. Mas na sua grande maioria, a gente vence os problemas de muros de arrimo com um SPT2, dependendo da quantidade do tamanho do muro, melhor dizendo, né? E um cisalhamento direto também ajuda bastante para estimar o ângulo de atrito desse material, ou até mesmo o ângulo de atrito entre a interface do solo e o material do muro, ok? Bom, pessoal, eu gosto de frisar bastante nesse item 1, né? Não façam projetos sem investigação geotécnica. É o CREA de vocês que está em jogo. Então, a investigação geotécnica, ela pode parecer cara porque é o início da obra, não se tem nada, mas ela não custa nada para o cliente de vocês. Vocês têm que impor isso, vocês têm que mostrar para o cliente de vocês a relevância. Por quê? Porque senão vocês não tiverem sondagem, vocês não vão arriscar fazer um projeto perigoso, né, que pode matar alguma pessoa ou várias, pode acontecer um acidente grave, ou até não ter nenhum envolvimento de vidas, mas prejudicar até o CREA de vocês, a reputação de vocês. Então, tem que ter investigação geotécnica, minimamente, e olha quando eu falo minimamente, é minimamente mesmo um SPT. Tá? Fora o SPT, tira a amostra, leva para o laboratório, faz alguns cisalhamentos direto, se precisar, faz um CPTU também, que é um ensaio fabuloso, que dá vários parâmetros para vocês, mas a gente precisa quebrar essa cultura de fazer projetos sem investigação geotécnica. Não dá, pessoal, isso é coisa de um qualquer, não é coisa de engenheiro. Vocês são, acima de tudo, desculpa, vocês têm que fazer ciência com o diploma de vocês. Então, façam ciência, peguem os parâmetros e projetem com parâmetros, e não com achismo, certo? Bom, continuando, né? Eu me empolguei nessa etapa aí, mas é que é um ponto que a gente tem que frisar e bater bastante. Bom, vocês vão ver, né? A gente vai ter um trabalho de muro de arrimo que vocês vão ter que atender 4 parâmetros, né? E geralmente vocês projetam uma geometria do muro e ele não vai atender um desses 4 parâmetros. Então, o que eu estou apresentando para vocês aqui é um pré-dimensionamento do muro, tá? Se ele for um muro de gravidade ou um muro de flexão, né? Basicamente, isso aqui é para vocês darem o pontapé inicial, para vocês não errarem muito, né? Então, tem uma relação aqui de tamanho de base com altura e outras nuances que vão ajudar vocês a ter um dimensionamento mais próximo do final, tá? Para vocês não errarem muito. Isso é uma verdade, eu tenho que ficar dentro desses limites. A minha base, por exemplo, tem que ser de 0,5 a 0,7H? Não, pessoal. Isso aqui é um chute inicial. Pode ser uma vez H, pode ser quadrado, se vocês quiserem. Se atenderem os fatores de segurança do projeto, não tem problema nenhum. Tá? Isso é só um pontapé, um pré-dimensionamento, para a gente não ficar majorando muito, subestimando as dimensões do nosso muro. Bom, determinação de cargas, né? Aqui eu vou relembrar mais uma vez as cargas que atuam no muro. Fora isso, pessoal, vocês vão ter que perceber que não só a magnitude das cargas é importante, como as distâncias em relação a certos pontos do muro. Vocês vão entender. Por quê? Porque basicamente esses cálculos de estabilidade vão se dar em função de equilíbrio de forças e equilíbrio de momentos em relação a diferentes pontos. Tá?
Então eu vou ter aqui, por exemplo, eu posso ter uma carga pontual distribuída em cima do muro. O que seria isso? Por exemplo, uma estrutura maior, mais robusta, uma barragem não tanto, uma barragem de pequeno porte, que eu tiver uma contenção, eu posso ter uma via de acesso por cima desse muro. Uma via de manutenção, uma via de pequena largura, onde só para entrar um carro lá, fazer a manutenção e sair. Eu posso ter um muro aí em cima. Posso ter alguma outra estrutura em cima desse muro que vai pesar e vai acrescentar, junto com o peso da massa total do muro, peso aqui, né? Eu posso ter também, uma carga distribuída aqui em cima do solo, certo? Ou uma carga pontual, ou uma carga triangular de um aterro, enfim. Posso ter N sobrecargas externas aqui em cima. E reparem que essas sobrecargas externas não são elas que vão entrar no cálculo, a não ser essa aqui em cima do muro, porque ela vai ajudar no peso. Mas essas sobrecargas externas aqui no solo não são elas que entram no cálculo, e sim o acréscimo de tensão horizontal que elas geram na face do muro. Então é o acréscimo de tensão horizontal, que vocês vão calcular lá por aqueles ábacos de acréscimo de tensão, que vai atuar na face do muro, junto com o empuxo gerado pelo solo, e que vai entrar no cálculo. Bom, eu tenho também meu empuxo ativo, que acabamos de ver lá, que vai ser dimensionado pela teoria de Rankine, Coulomb ou outra, e o empuxo passivo, caso o meu muro esteja enterrado, certo? Eu tenho o peso do muro também, e geralmente, ó, eu tenho aqui um pé atrás do muro que eu chamo de tardós. Essa região atrás do muro eu chamo de tardós. Então eu tenho a frente do muro aqui, o pé do muro, eu tenho a crista do muro, a face do muro, e essa região atrás do muro é o tardós. Então por que eu boto esse pé aqui no muro? Esse esporão aqui no muro? Para justamente, isso aqui vai servir como uma sapata, certo? Eu vou ter uma sapata largada, isso é bom para mim, que eu distribuo melhor as tensões. E essa parte, como vai ser aterrada, esse peso de solo em cima dessa região aqui contribui para a estabilidade do solo. Estabilidade do muro, desculpa. Certo? Esse peso vai praticamente se unir com esse peso aqui para impedir deslizamento e tombamento desse muro. Bom, vamos agora então para as etapas de verificação. E a primeira etapa de verificação que nós vamos analisar aqui são as etapas de tombamento e deslizamento. Então, bem simples, pessoal. Deslizamento são as forças que empurram o muro, fazem esse muro deslizar contra as forças que estabilizam esse muro. Tombamento são os momentos que tendem a fazer esse muro tombar contra os momentos que fazem esse muro não tombar. Quem é que faz esse muro tombar, por exemplo? Empuxo ativo, empurrando o muro, tomba. Sobrecarga na superfície do solo, em cima do muro, vai gerar tensões horizontais que vão também fazer o muro tombar. Então, basicamente, esses dois esforços, então, o empuxo, força empuxo, vezes seu braço de alavanca em relação ao ponto mais à frente do muro. Então, o ponto de momento que vocês vão calcular é o ponto mais na frente do muro lá, o mais para frente possível. Esse é o ponto de giro do muro de vocês. Então, o braço de alavanca de vocês vai ser o ponto de aplicação da força vezes esse braço de alavanca em relação a esse ponto. E vocês vão dividir, basicamente, ó, a soma dos momentos que estabilizam esse muro. Quem é que estabiliza esse muro? O peso dele. O peso do muro vezes o braço de alavanca até o P é quem não deixa o muro tombar. E quem empurra o muro, basicamente, é o empuxo e as sobrecargas. Então, essa briga, né? Essa razão entre os momentos que estabilizam e os momentos que tombam tem que ser maior ou igual a 2.
Isso é o fator de segurança contra o tombamento. A relação entre os momentos que geram estabilidade no muro, dividido pelos momentos que geram o tombamento, ou geram instabilidade. Da mesma forma, eu tenho a segurança contra o deslizamento. E contra o deslizamento eu vou ter um equilíbrio de forças agora. Então, da mesma forma, quem é que empurra o muro? Quem empurra o muro é o empuxo ativo e as tensões horizontais geradas de sobrecargas na superfície do solo. Quem é que não deixa o muro deslizar? O atrito da base do muro com do solo da base do muro com o muro. Então, o atrito da base do muro vai ser função de quê? O atrito é função do ângulo de atrito, que vai depender do tipo de material que você tem o muro e o solo que você tem de fundação, mas quem manda aí mesmo é a força normal, ele inteligente φ. Né? Essa força normal, basicamente, é o quê? Quem é que reage aqui nessa força normal do atrito? É o peso do muro. Então, quanto mais pesado o muro, mais atrito eu vou ter, mais fator de segurança contra o deslizamento eu vou conseguir, certo? Então, basicamente, o que é o deslizamento? É o somatório das forças estabilizantes, que basicamente é o atrito. Se o muro estiver enterrado, eu vou ter também uma ajudinha aqui do empuxo ativo. Né? Se não estiver enterrado, não vou ter. E quem desestabiliza, quem faz esse muro deslizar, é o empuxo, a sobrecarga horizontal, devido à sobrecarga externa, que vai estar atuando aqui no muro. Essa razão, então, tem que ser maior ou igual a 1,5 para o projeto de vocês. Está ok, né? Está dentro das normas. Bom, eu preciso também avaliar a segurança contra a ruptura do terreno, da fundação, certo? Então, isso vocês provavelmente aprenderam lá a calcular a capacidade de carga do solo com uma fundação rasa, por exemplo. Né? Então, essa capacidade de carga que o solo possui vai ser confrontada com as tensões que estão sendo geradas por esse peso do muro, esses esforços de empuxo que o muro está sustentando. Essas tensões todas que estão carregando a fundação vão ser comparadas com a capacidade de carga do solo. E esse fator de segurança tem que ser igual a 3. Certo? E por fim, a segurança global, né? O talude rompendo, levando todo mundo. Não interessa que tipo de muro vocês têm. É o talude que está rompendo. Esse fator de segurança tem mais a ver com o fator de segurança de estabilidade de taludes. Então ele vai ser superior ou igual a 1,5, mas dependendo da situação do muro ele pode ser um pouquinho menor. Mas grande parte das situações 1,5 para muro de arrimo. E uma quinta verificação, né, que serve tanto para muros de gravidade, muros de flexão, também muros de solo reforçado, é uma verificação das tensões admissíveis no interior desse muro. Aqui, por exemplo, eu estou falando do FCK, do concreto. Então, as tensões geradas lá dentro têm que ser compatíveis com o FCK do concreto. Se for um muro de solo reforçado, com geossintético, as trações mobilizadas nas geogrelhas tem que ser compatível com a máxima tensão de ruptura da geogrelha, e assim por diante. Então, a verificação interna também é importante no muro de vocês. E por fim, né, a última etapa seria um detalhamento de um projeto estrutural, se for um concreto ciclópico, o detalhamento de como vai ser executado, detalhamento da drenagem, especificação de canaletas, de drenagem na face, e aí, claro, né, todo o detalhamento do projeto para vocês entregarem para o cliente de vocês. Essas seriam as etapas de um projeto de muro de arrimo. Bom, só para frisar, né, pessoal, mais uma vez, grande situação do muro, né, eu já mostrei para vocês diferentes tipos de muro, mas todos eles, mais uma vez, a drenagem é o ponto crucial
de um muro de arrimo. Então eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Por exemplo, barbacãs. Barbacãs são tubos, geralmente de PVC, tá? Aí em torno de diâmetros variam, né? Pode ser de diversos tamanhos, mas esse tubo tem que atravessar a face do muro, coletando assim a água que acumula no tardós do muro, né? Nas costas do muro, e jogando essa água para frente. Mas não é só o barbacã que é importante. Eu preciso também ter um material granular aqui na face do muro, e também é interessante eu ter um bidim aqui na face do muro para fazer com que esse material seja filtrado, né? E só passe a água e não passe solo. Dentro do barbacã também, ó, é interessante eu fazer essa bolsa aqui. Ó. Como é que é feita essa bolsa? Eu boto um saco de aninhagem, mais comum, né, colocar um bidim aqui na ponta. Então, na ponta do tubo, eu faço uma bolsa, um bidim cheio de areia, e para que uma areia bem grossa, né, para ser bem permeável, para acontecer o quê? A água vai chegar ali no bidim, os grãos mais finos vão parar no bidim e vai passar só a água, né? O bidim funciona como um filtro. Quem não conhece o bidim é esse material cinza aqui, ó. Tecnicamente ele é um geotêxtil não tecido. Geotêxtil não tecido. Papel dele, básico, filtragem. Também serve como resistência em alguns casos, mas o papel mais utilizado dele é como filtragem. Bom, então aqui vocês conseguem ver, ó, um muro de arrimo, e esses caninhos brancos todos são os barbacãs, né? Eles são um escape para a água que vai querer ficar na face do muro e gerar tensões de empuxo de água. Ele vai drenar essa água, dar caminho para a água para não acumular água na face do muro. Bom, eu tenho uma outras situações aqui, né? Um geotêxtil aqui na face, tá? Pode ser uma manta impermeabilizadora. Aqui um esquema de como executar uma drenagem do material drenante aqui, certo? Esse geotêxtil que está aqui na face, ó, existem alguns geocompostos drenantes. Eles são uma mistura de geotêxtil não tecido ou tecido com georredes. Então é como se fosse um dreno, né? Ele tem as canaletas internas que permitem que a água chegue nesse geotêxtil tecido, o solo não passe só a água, e essa canaleta interna faz com que essa água drene na face do muro. Então essa água é jogada para um tubo horizontal, certo? Então toda a água que chega na face do muro, ela é direcionada para uma tubulação, e essa tubulação horizontal vai jogar lá para um rio ou para algum outro ponto de deságue, para não ficar também acumulando no pé da fundação e gerar erosão, né? Tem que jogar essa água para algum outro ponto. Tem que livrar o muro da água, né, desse acúmulo de água na face do muro. Extremamente importante também, né, as canaletas, pessoal. Canaleta no pé do muro, para escoar água no pé do muro, não gerar erosão no pé do muro e facilitar a ruptura da fundação. E canaleta no topo do muro, que se tiver vegetação aqui, ó, toda essa água vai escoar daqui na face do muro e vai cair nessa canaleta. Bom, aqui tem algumas configurações possíveis de drenos, tá? Para vocês darem uma verificada. Geralmente essa anterior aqui são as mais comuns, mas tem essas aqui um pouco mais sofisticadas, caso vocês queiram dar uma olhada. Mas o mais importante, canaleta no pé, canaleta na base, um bom elemento drenante na face e tubulação horizontal para tirar essa água de dentro da massa de solo. Bom, aqui, pessoal, eu vou dar mais ou menos um desenho para vocês, de uma situação genérica para cálculo de estabilização do muro. Vocês já viram o que é? É bem simples, né? Estabilidade basicamente é equilíbrio de forças e equilíbrio de momentos. Nada muito diferente disso.
Bom, a verificação da estabilidade do muro de arrimo, eu posso ter um muro aí com as duas faces, com ângulos, eu posso ter o ângulo de atrito aqui entre o solo e a face, o peso específico do material que vai atuar no muro, pode ser, por exemplo, um concreto, as especificações geométricas desse muro e o ângulo de atrito do... Bom, vamos então para o dimensionamento dos esforços, né? Então, imagine que eu quero trabalhar com a teoria de Coulomb. Então, eu quero considerar esse ângulo de atrito da face do muro com o solo. E eu também quero considerar a inclinação da face interna do muro. Então, eu vou ter um empuxo que vai ter uma inclinação em função desses elementos, certo? Se eu tivesse um anteparo vertical, e não quisesse considerar essa interação, eu poderia utilizar o método de Rankine e eu teria aqui um empuxo horizontal. Eu estou pegando uma situação mais genérica aqui, certo? Bom, mas isso aqui não tem nenhum problema, né, pessoal? Eu posso simplesmente ou achar um braço de alavanca em função dessa inclinação ou fazer aqui um empuxo ativo em X e em Y, decompor nessas duas direções e calcular normalmente, né? Bom, aqui eu vou definir alguns parâmetros, né? Por exemplo, se eu considerar essa carga inclinada, eu vou dizer que o braço de alavanca do empuxo até o centro da fundação do meu muro, eu vou chamar de M, certo? E se eu considerar o meu empuxo inclinado, o braço de alavanca até a base do muro é N. Professor, achei muito complexo esse negócio de M e de N, né? Posso fazer aqui um triângulo equivalente, etc. Bom, não tem problema, gente. É só decompor o empuxo em vertical e horizontal e vocês vão usar o braço de alavanca Z aqui, ou a distância em Y, vai funcionar do mesmo jeito, certo? Só se tenham atenção se o esforço vertical e horizontal está ajudando ou está prejudicando para o tombamento, deslizamento, etc. Peso do muro, né? O peso do muro basicamente é eu pegar aqui o volume do muro, tá? Então vou fazer a área desse volume aqui e multiplicar pelo peso específico do material. Eu estou trabalhando com concreto, então vai ser a área vezes o volume. Área metro quadrado, peso específico do concreto é quilonewton por metro cúbico. Cortando, eu vou ter uma força quilonewton por metro. Claro, é o peso do muro no plano. Esse muro tem um comprimento. Se eu multiplicar pelo comprimento, eu vou ter em quilonewton o peso resultante do muro. Mas como eu vou ter o peso em quilonewton por metro, o empuxo também está em quilonewton por metro, o acréscimo de tensões da sobrecarga externa também está em quilonewton por metro. Está todo mundo em quilonewton por metro. Então é só pegar a área do muro e multiplicar pelo gama que eu tenho o peso. Outra coisa que eu preciso saber, o centroide desse peso, dessa força-peso. Para quê? Para eu poder calcular momentos e excentricidades que vão ser gerados por esse peso. Então, centroide e o peso do muro também vão ajudar nos nossos cálculos. E aí surgem outras duas letras. Ó. Eu estou chamando de x1 a distância de onde é aplicado a força-peso e o meio da sapata. Tá? Então percebam que se a sapata aqui tiver 10 metros, o ponto C está no meio da sapata. Esse é um ponto importante quando a gente for dimensionar a fundação. Tá? Já para o tombamento, o ponto importante é o ponto mais à frente do muro. Tá? Lá na frente do muro, no pé do muro, eu vou pegar o outro ponto, ponto P. E o ponto P ele serve para dimensionar o tombamento do muro.
certo, gente? Então, a distância do ponto P até a resultante da força eu chamei de x1'. E a distância do centroide do peso aqui até o meio da sapata eu chamei de ponto C. Lembrando, ó, se B1 mais B2 mais B3 tivessem somados 10 metros, esse ponto C estaria a 5 metros do ponto P. É no meio da última base aqui do meu muro de arrimo. Eu posso ter também, né, um muro que tenha este esporão aqui atrás. E aí esse solo que vai ficar aqui em cima, ou esse solo no tardós, eu vou chamar de WT, eu vou simplesmente pegar também a área desse solo acima do tardós e multiplicar, não agora pelo gama do concreto, sim pelo gama do solo. Então, mais uma vez, a área, pelo peso específico, eu tenho o peso, o quilonewton por metro deste solo acima desse pé aqui, tá? Esse pé aqui, pessoal, esse esporão que a gente chama, é opcional. Não preciso colocar no meu muro. Posso fazer sem. Ele ajuda bastante. Por quê? Por exemplo, se o muro for tombar, ele vai ajudar no tombamento. O peso desse solo aqui em cima vai atuar junto no peso global do muro e vai ajudar no esforço normal que vai contribuir para o atrito aqui no deslizamento. Então, esse esporão aqui é um artifício geométrico para quando, por exemplo, meu fator de segurança não está dando, não quero mudar todo o volume do muro, eu posso botar este elemento para me ajudar a chegar nos fatores de segurança que eu preciso, certo? Bom, cálculo do tombamento. Nós já vimos que é basicamente o somatório dos momentos estabilizantes dividido pelo somatório dos momentos de tombamento, certo? Quem são os momentos de tombamento? Nesse caso aqui é o empuxo ativo, tá? O empuxo ativo vai gerar aí o esforço que vai tombar esse muro. Ah, eu também tenho sobrecarga externa. Bom, a sobrecarga externa também vai gerar o tombamento. Então, se eu tiver uma sobrecarga externa, eu vou somar o momento da resultante da sobrecarga externa vezes o seu braço de alavanca. Ou eu posso também já incorporar o acréscimo de tensão horizontal no empuxo e transformar esse empuxo já como empuxo de solo e sobrecarga, certo? Então, depois lá no capítulo que eu falei para vocês que eu vou ensinar vocês a calcular empuxo, eu posso tratar um pouco melhor disso. Mas, basicamente, quem tomba o muro? O empuxo de solo e as sobrecargas externas, certo? Quem é que estabiliza o muro? Quem é que ajuda o muro a não tombar? O peso do muro, vezes o seu braço de alavanca, o peso do tardós, vezes seu braço de alavanca, alguma sobrecarga no topo do muro, bem no topo, na crista do muro, não no solo, né? Também vai entrar aqui como impedindo o tombamento, e o nosso empuxo ativo, se o muro estiver enterrado. Então, deixa eu dar uma voltadinha aqui, ó. Peso do muro, momento, ó, o empuxo vai estar para cá, vai gerar um momento nesse sentido anti-horário. Peso do muro, peso, vezes seu braço de alavanca x', no sentido horário. Solo do tardós, WT vezes x2', no sentido horário também, contrário ao do empuxo ativo, certo? Se o muro estiver enterrado, eu ainda vou ter uma carga triangular distribuída, que vai me gerar um empuxo passivo aqui na frente e vai contribuir. No caso do tombamento, o empuxo passivo aqui na frente contribui muito pouco, tá? Pode ser até desprezado, contribui muito pouco aí. E um detalhe importante que eu botei aqui embaixo, para vocês lembrarem do que eu falei sobre empuxo passivo. Geralmente o empuxo passivo aqui na frente, gente, ele não chega naqueles 2% a ponto de mobilizar todo o empuxo passivo. Então, o que eu posso fazer no projeto? Eu posso minorar.
Tem gente que despreza o empuxo passivo no projeto, então estaria a favor de segurança, ou uma outra possibilidade é minorar esse empuxo passivo, então eu calculo o empuxo passivo como se ele estivesse no máximo e divido ele por 2 ou por 3. Tá? Tem alguns métodos que incorporam aí quanto que deslocou o muro, aí eu faço uma correção lá no KP. Essa solução aqui é mais prática e atende bem os critérios que a gente precisa para os cálculos. Bom, deslizamento. Né? O deslizamento, então, vai ser um equilíbrio de forças. Quais são as forças que empurram o muro na direção do deslizamento? O empuxo. Tá? E nesse caso aqui, ó, percebam que eu botei o empuxo ativo vezes a sua componente na horizontal. Ele está inclinado, né? Quem vai deslizar é a componente horizontal. Essa componente vertical, não. Certo? E quem é que vai ajudar o muro a não deslizar? O peso do muro, o peso do solo acima do Tardós, que como ele está em cima do esporão lá, ele vai pesar também. Uma sobrecarga na crista, se tiver, olha aqui, ó. Essa sobrecarga aqui, ó, na crista, não essa em cima do muro. Então, peso do muro, peso do solo no Tardós, sobrecarga na crista e a componente do empuxo ativo vertical. Porque, como está inclinado, né, gente? A horizontal desliza e a vertical vai empurrar esse muro para baixo. Empurrando esse muro para baixo, mais esforço normal. Mais esforço normal. Percebam que isso aqui, ó, tudo, esse somatório de forças verticais, nada mais é do que a resultante de forças verticais, que vai me gerar uma resposta de esforço normal, e esforço normal vezes a tangente do ângulo de atrito me dá a força de atrito, que é quem segura o deslizamento. Detalhe extremamente importante. Então aqui, ó, somatório das forças é o esforço normal vezes a tangente do ângulo de atrito. Que ângulo de atrito é esse? É o ângulo de atrito entre o solo e o muro. Então não é 30 graus. Por exemplo, se o φ do solo for 30 graus, não é 30 graus. É o ângulo de atrito da interface entre o muro e o solo. Então, ou vocês vão no laboratório e fazem esse isolamento direto, tá, e botam lá a parte do material do muro e o solo, e vem o ângulo de atrito entre esses materiais, ou vocês estimam em função de parâmetros da literatura, ou uma outra opção é fazer uma redução desse parâmetro. Ou seja, vocês consideram que o ângulo de atrito entre solo e muro é de 1/2, 0,5 a 2/3 do ângulo de atrito do solo de fundações. O que eu estou dizendo? Se o solo onde o muro está apoiado tiver 30 graus, vocês vão multiplicar ou 30 graus por 0,5 e vão botar 15 graus aqui, ou vão multiplicar esse ângulo de atrito por 2/3 de 30 graus, tá? 20 graus, certo? E é esse ângulo que entra aqui no atrito, e não o ângulo de atrito do solo, correto? Bom, se o muro está enterrado, eu tenho o meu empuxo ativo, então eu vou colocar a resultante do meu empuxo ativo, desculpa, empuxo passivo aqui, minorado também, né? Eu colocar ele inteiro, vocês vão estar contra a segurança. Desconsiderar ele ou reduzir o empuxo passivo, vocês vão estar a favor, vão estar com um projeto, né, considerando esse empuxo, vocês vão estar com um projeto não contrário à segurança, vão estar com um projeto correto, né? Se eu desprezar o empuxo, eu vou estar a favor da segurança. Considerando todo ele, contrário à segurança. Porque eu não vou ter todo esse empuxo aqui. E se eu considerar todo o empuxo, eu estou dizendo que o muro se deslocou muito. Para deslocar tudo isso, ele já rompeu com ativo já.
E vocês estão considerando uma força grande aí que não vai ocorrer lá em campo. Então, ou despreza o empuxo passivo, ou minora ele no projeto aqui do deslizamento e lá no tombamento também, certo? Bom, por fim, o último item seria o item relativo à fundação. Qual é o problema da fundação, pessoal? Deixa eu pegar aqui um exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo me coordenar com a câmera aqui. Então, imagine que isso aqui é a sapata da fundação. Se eu tiver o meu centroide do muro mais para frente, o que vai acontecer? Ele vai empurrar, vai gerar maiores tensões na frente do muro. Se o meu centroide está mais para trás, o meu muro vai ter tensões mais para trás. Tá? O ideal, a teoria lá do Terzagh, considera que a carga na sapata é centrada, ou seja, eu tenho uma distribuição uniforme de tensões do solo. Só que no muro não acontece isso. O próprio empuxo joga o muro para frente e concentra, né, grande parte das tensões na frente. Então, ao invés de ser uma carga distribuída, eu tenho uma concentração maior do que esse valor uniforme em algum ponto da sapata do meu muro. O que isso representa? Isso representa a excentricidade das cargas. E é isso que a gente tem que descobrir. O que a gente vai comparar aqui? A gente vai comparar a maior tensão que tem na sapata frente à capacidade de carga do solo. Então são duas coisas separadas. Vocês vão pegar lá as teorias do Vesic e do Terzagh, a teoria do Terzagh de capacidade de carga de sapatas com os fatores de correção lá do Vesic e vão estimar a capacidade de carga do solo. Ponto. Aí, vocês vão vir para esse slide aqui e vão calcular quais as tensões que chegam no solo. E vão comparar as tensões que chegam no solo com a capacidade de carga calculada para este solo. Isso tem que dar maior ou igual a 3. Certo? Bom, e como é que eu descubro essas tensões aqui, né? Digamos então que o meu empuxo e o centroide do meu muro acabaram concentrando, né, jogando a minha excentricidade aqui para frente. Ou seja, aquela carga que seria distribuída acabou ficando reduzida no pé e mais concentrada aqui na frente do muro. Como é que eu calculo esse sigma 1 e sigma 2 aqui? Bom, basicamente, que tensão que atua aqui no solo? São as tensões verticais, carga, força, divididos por área. Isso é a tensão que vai para o solo. Forças verticais, resultantes verticais, divididos pela área. Certo? Isso é a tensão que seria a carga, se a carga fosse centrada. Então, eu vou pegar aqui. Ó. Como é que eu calculo essas tensões? Eu vou fazer o somatório de pesos. Carga Q, carga W, carga do Tardós e a componente vertical do meu empuxo. Isso é a resultante vertical do meu muro. Tá? Isso aqui, pela área, me daria tensão total. Mas eu não tenho essa tensão por área. Por quê? Porque eu tenho uma excentricidade. Então eu vou ter que jogar a minha força para frente. Como é que eu estimo essa excentricidade para calcular esse esforço, então? Bom, eu vou ver o momento resultante para achar a minha excentricidade. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o somatório de todos os momentos e vou igualar ao momento gerado pela força resultante em função do centro da sapata. Então eu vou pegar aqui, ó. Quem é a resultante vertical? É a soma de todos os esforços verticais. Então a resultante vertical vezes o braço de alavanca E em relação ao centro da sapata me dá o E aqui, que é a excentricidade que eu quero. Bom, mas será que está centrado isso? Não sei, porque eu tenho várias cargas aqui. Então, eu vou somar. Eu vou pegar o meu empuxo ativo vezes o braço de alavanca em função do centro da base, que está no sentido anti-horário, o peso vezes o braço de alavanca x1, que está no sentido
neste caso aqui, né? Tem que ver quem está no sentido horário e anti-horário, né? Aqui na figura até ficou no horário, aqui está negativo, enfim. Vocês vão avaliar aí quem está no horário e no anti-horário, né? O tardós, peso do tardós vezes o braço de alavanca x2, a sobrecarga vezes o seu braço de alavanca, e vão calcular esse momento. Então, o que está dizendo aqui? Ó? O somatório dos momentos de todas as forças tem que ser igual ao momento gerado pela força resultante, né? No mesmo ponto. Então, aqui, ó, somatório dos momentos eu conheço, as forças verticais resultantes eu conheço, eu vou achar, então, o braço de alavanca desse meu muro. E esse parâmetro E é que eu vou usar para dimensionar e achar essa tensão aqui. O quanto eu aumentei da carga distribuída para uma carga concentrada num ponto. Como eu faço isso? Bom, se o meu E for menor do que uma relação B, que é a largura da base, dividido por 6, eu vou calcular a minha tensão dessa forma, certo? Que basicamente é as forças verticais divididas pela área da base, mais essa relação que a excentricidade vai me dar. Então, seria a carga distribuída mais um acréscimo em função dessa excentricidade. Então, quem eu vou comparar lá com a previsão de capacidade de carga? O sigma1, a maior carga. Tá? Agora, tem uma outra situação, quando a relação de B sobre 6 é maior, né? O E é maior do que B sobre 6, que aí, gente, é como se o meu muro tivesse com uma excentricidade tão grande, se a resultante vertical estivesse tão para frente, que eu pudesse ter até um levantamento do pé do muro, né? O tardós levantando e perdendo o contato do tardós com o solo de fundação. Então o muro está tão para frente que ele levantou lá atrás. Isso se demonstra por isso aqui, ó. Eu não tenho tensão na parte de trás do muro. A tensão é a máxima concentrada aqui na frente. Como é que eu calculo isso? Quando minha relação de B sobre 6 for... a excentricidade for maior que B sobre 6, eu calculo, então, dessa forma, essa tensão máxima. Então, eu vou comparar ou o sigma1 ou a tensão máxima com o que eu tiro de tensão admissível lá da teoria de Terzaghi. Então, vocês vão pegar a teoria de capacidade de carga de fundação do Terzaghi, com todos aqueles fatores de correção, vão estimar o que o solo suporta e vão comparar com essa tensão que está sendo gerada pelo muro. Essa relação, ou seja, tem esse fator de segurança da capacidade que o muro tem pela carga que está atuando, tem que ser igual a 3, certo? Igual ou maior a 3. É isso, essa é a bibliografia usada nesse curso. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui nessa videoaula e encontro vocês num próximo vídeo. Até mais!